Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Você pode participar através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo de todas as notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Agora, se você quiser mandar uma sugestão de pauta, pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E a gente começa essa edição falando que o governo do estado deve enviar nos próximos dias à Assembleia Legislativa do Amazonas o projeto de lei da reforma administrativa do governo. A expectativa é que o projeto seja aprovado até o fim desse mês. A principal mudança da reforma administrativa do governo do Amazonas é a fusão de 5 secretarias que hoje são autônomas e passam a ser coordenadas por outras secretarias. A Secretaria Estadual de Trabalho, a CETRAB, e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Geodiversidade vão se unir e passa a ser chamada de Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Já a CEPED, a Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, vai ser coordenada pela Secretaria de Cidadania e Inclusão Social. A Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer vai se juntar à Educação, agora a ser chamada de Secretaria de Estado da Educação e Desporto. E a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Região Metropolitana de Manaus vai se fundir com a Infraestrutura, a ser chamada agora de Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus. De acordo com o governador Wilson Lima, a reforma administrativa deve resultar numa economia de 5 milhões de reais por ano. O que nós estamos fazendo é uma readequação de toda a estrutura administrativa. Antes, para você entender como o Estado estava organizado, havia um labirinto muito grande de leis, decretos e de muito improviso. O que nós estamos fazendo aqui é pegando toda essa estrutura e colocando num único documento para que a gente possa evoluir em outras etapas, para que a gente também possa otimizar serviços e para que a gente possa melhorar o fluxo das informações. A reforma administrativa do governo Wilson Lima deve ser enviada à Assembleia Legislativa nos próximos dias. A ideia é que o projeto seja aprovado até o final deste mês. Caso isso aconteça, a reforma administrativa já deve vigorar no mês de novembro. E um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Manaus prevê a obrigação do posto de combustível de estampar qual a porcentagem do preço do álcool frente à gasolina. Fomos às ruas para saber o que o povo acha dessa proposta. Vamos ver. Eu acho assim que não vai mudar, assim, porque vai aumentar de preço, né? Aí a gasolina vai aumentar de preço, né? Aí o álcool, tem muita gente que não usa álcool, né, nos carros, né? E tem muita gente que usa muito carro, né? Aí tem que, se aumentar vai ser pior, né? Porque o brasileiro sabe como é que é. Tem lugar que a gasolina é bem baratinha, aqui é muito caro. Muito caro aqui em Manaus, é o lugar que é mais caro aqui em Manaus a gasolina. Aí, bem dizer, todos os meses aumenta, 2 em 2 meses aumenta. Aí falaram que ia abaixar, não abaixa. Eu acho porque não adianta, porque eles, um posto dá outro preço, lá na frente tem outro com preço maior ou menor, entendeu? Eu acho que não faz diferença nenhuma. Para o cidadão que tem um carro, entendeu? Tem uma família, quer sair com o seu carro e não tem como, entendeu? Os empresários, às vezes, enganam os consumidores, entendeu? Taxando um preço diferente. É bem útil porque, assim, muita gente deixa de comprar o álcool, né, por conta da eficiência dele, né? Porém, analisando o preço, pode fazer com que as pessoas possam começar a consumir o álcool em vez da gasolina. Além de ter benefícios econômicos, assim, eu penso, teria benefícios também para o meio ambiente, né? Já que as emissões de álcool são mais limpas que a gasolina. Isso poderia aumentar o consumo do álcool, no caso. Agora chegou o momento da gente falar de oportunidade de trabalho. O
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas está cadastrando currículos para diversas áreas de atuação na construção civil aqui em Manaus. Entre as vagas mais requisitadas estão técnico em topografia, carpinteiro, bombeiro, hidráulico, mestre de obras, encarregado geral, técnico em terraplenagem, técnico em pavimentação e almoxarife, abrangendo as áreas administrativas, técnica e operacional. Lembrando que os interessados devem preencher os dados no site pelo endereço eletrônico do sinduscom-am.org.br. É só enviar o currículo em formato PDF. Os currículos cadastrados são disponibilizados para as empresas associadas ao sindicato, sendo empresas de pequeno porte até multinacionais que atuam no segmento aqui no Amazonas. E ainda falando sobre oportunidade de emprego, que esperar do futuro do trabalho nessa era da revolução tecnológica. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com o consultor de carreira, Bruno. Seja bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Bom dia para você. Obrigado. Explica para a gente. Essa situação do mercado de trabalho está mais exigente ou não? Está mais exigente, até porque o nosso comportamento ele mudou bastante. Um grande exemplo é as mídias sociais. As redes sociais ela fez com que o nosso comportamento se alterasse no dia a dia. Isso aqui é um grande exemplo. Hoje a gente meio que tem a necessidade de fazer postagens em qualquer rede social. Então a gente acaba aqui mostrando um pouco da nossa personalidade por meio dessas redes sociais. E sim, o mercado de trabalho também está absorvendo essas transformações. É aquela situação que não é visto, não é lembrado, mas tem que avaliar isso, né? Exatamente, tem que ter uma qualidade nas postagens. Algo curioso é que quem faz o conteúdo somos nós, é o usuário. Então, quanto mais de qualidade ele for, melhor para a sua carreira. Agora a gente fala muito assim em profissões do futuro, né? Mas é uma realidade que não está muito distante não, né? Não, exatamente. Eu lembro que quando eu vi aqueles filmes da minha época, anos 80, 90, a gente pensava que o futuro era daqui a 30, 40 anos. E o futuro já está aqui, ele já chegou. Agora. Agora, exatamente. Então, devido à velocidade da informação que a própria mídia social ela tem nos feito, a exigência do mercado e a característica de pequenas habilidades elas estão cada vez mais inseridas. Um grande exemplo é a automação. A automação, em muitas ocasiões, já está bem frequente. Às vezes a gente recebe bastante e-mail, até responder ou perguntar no WhatsApp de alguma empresa já tem uma resposta ali automática. Exatamente. Então é muito rápido. Por exemplo, a gente está nas redes sociais, acho que com você daí de casa já aconteceu também. Por exemplo, eu quero procurar um restaurante, eu estou vendo lá, tem um número, né, do contato, a gente clica, a gente manda oi, já manda o cardápio, já manda tudo. Total, super rápido. Super rápido. Super Nossa, rápido. Que atendimento, né? E é curioso porque daqui a algum tempo, por exemplo, o segmento de drone está cada vez mais inserido e consolidado. Então, o drone talvez ele seja a fonte do tempo ali entre a entrega chegar a ser o mais rápido possível. E já é um outro mercado que vai surgindo. Um grande exemplo, quando eu dou aula para alguns alunos, eu falo para eles, o drone ele chega e ele vai abrir um outro mercado de manutenção desse drone, de educacional, de como operar um drone. Enfim, toda vez que uma tecnologia chega, vem também outras necessidades e o mercado também vai precisar desses profissionais. E abre um leque grande de mercado. Exatamente. Agora, Bruno, as pessoas hoje, na sua avaliação, elas estão escolhendo uma área a seguir no mercado de trabalho pela sua habilidade, pela vocação ou mais pelo dinheiro? Acredito que tem uma balança aí, ela está bastante equilibrada. Em muitas ocasiões, as pessoas procuram devido ao aspecto financeiro mesmo, para sanar uma dor. E nenhum problema nisso. Aqui é interessante você, primeiramente, definir qual que é a sua grande dor, se é o aspecto financeiro ou fazer o que gosta. Aqui eu gosto de usar uma frase muito legal que é assim, ó, em muitas ocasiões você vai fazer o que não gosta por um tempo para fazer o que gosta o resto da vida. Ou seja, estrutura seu aspecto financeiro e depois você cria um planejamento de carreira para você fazer o que gosta. E aqui vem um grande detalhe, é muito importante você mergulhar numa palavra chamada autoconhecimento.
verificar mesmo o que você gosta e principalmente o que você não gosta de fazer. Hoje a gente tem algo muito curioso que é o estilo de trabalho. Tem algumas pessoas que trabalham em casa, para dizer sou eu. Meu escritório em casa, e a grande razão para eu trabalhar em casa foi porque hoje eu tenho meu filho de 1 ano e 5 meses e era o primeiro filho. Então, toda vez que eu pensava em ter uma família, meu pai, por exemplo, ele trabalhava viajando quando eu era pequeno. Então, eu lembro assim que às vezes eu acordava, meu pai não estava, dormia, meu pai não estava. Eu pensei, poxa, quando eu for pai, eu quero estar presente ali na vida do Heitor. Então, esse foi o grande fator para que eu fizesse minha transição de carreira de serviço público para empreender. E o mercado tem mudado, né, Bruno? Até porque as pessoas pensam muito assim, eu vou trabalhar, e elas pensam, eu vou bater o meu ponto, cumprir aquelas determinadas horas e volto para casa e pronto. Mas não, né? As pessoas estão trabalhando ali em casa, tomando café, cuidando do filho. É uma realidade bem diferente do que anos anteriores, não? Exatamente. E é um desafio, por exemplo, para quem é pai da geração X, né? Ali da década de 60, 80, por ali, porque isso não existia. E ele começou a existir agora. Então, uma coisa que eu falo, todas as gerações, desde os nossos pais, a gente e de quem está chegando, estamos aprendendo com essas mudanças do mercado. E é algo interessante, tanto nós quanto os nossos pais também precisam ser educados para essa mudança que está acontecendo, porque é muito novo. Você quer um grande exemplo, às vezes os nossos filhos, ou enfim, adolescentes, eles querem ser youtubers. E os pais, meu Deus, meu filho quer ser youtuber. Mas o que vai ser da vida do meu filho? Exatamente. Mas tem toda uma ciência para ser youtuber. Ali a gente aborda oratória, técnicas de edição, de vídeo, tem todo um script ali para você abordar. Enfim, tem a venda também, a habilidade de venda. Não é fazer aleatoriamente. Não é fazer aleatoriamente, não é aquele vlogzinho ali da nossa época. Tem toda uma estrutura e tem uma ciência por trás, que é interessante também, que assim quando eu falo, quando eu abordo, quando algum pai chega comigo, eu abordo, ele abre, realmente, aqui a escola já o forma nesse sentido. É interessante. Estamos, então, vivendo conflitos de gerações. Conflitos de gerações. E aqui a grande sacada é nós trabalharmos a comunicação entre as gerações, para que não gere aí um conflito, para que não gere uma problemática. Às vezes é puramente a comunicação. Tem algumas profissões que realmente já chegaram para ficar. O exemplo é o professor EAD, educação à distância. Em algumas ocasiões a gente aprendia, enfim, as ciências na escola com o professor. Hoje um canal do YouTube ele já ensina muita coisa para a gente. Agora, Bruno, só para a gente compreender melhor, por exemplo, quais são as características dessas gerações? Por exemplo, a geração Y, ela se comporta desta forma, diferente da outra, como é que é? A geração X, por exemplo, é aquela geração em que estudava ou tinha informação pelo jornal físico ou a TV mesmo, rádio, enfim. O estilo de liderança dele, que eu acho que é interessante nós abordarmos, é aquela liderança autocrática, aquela centralizadora mesmo. A geração Y, por sua vez, ela interage por meio de WhatsApp, SMS, até ali há algum tempo, não sei se você lembra do Orkut, enfim, MSN, Nossa, eu me senti tão velha agora, né? Voltamos aí. E são coisas que hoje a geração que está chegando, que a geração Z não, o que é SMS, o que é Orkut, eles não interagem dessa forma. Eles interagem por meio de vídeos, eles adoram interagir por vídeos, eles mexem no YouTube ali melhor do que a gente mesmo, eles sabem pedir para se inscrever no canal, curte, compartilha meu canal aqui. Fala aquela frasezinha, né? De super natural, aí a gente fica, meu Deus, como é que ele sabe? Mas porque aquilo é familiar para ele. Então, essa comunicação que a gente precisa trabalhar nessas 3 gerações. Uma outra situação é o comportamento dessas gerações. Em algumas ocasiões, a geração Z ela tende a ser um pouco mais detalhista, ela tende a ser um pouco mais consumista. A geração Y é aquela que não gosta tanto de esperar, aquela que reclama muito ali de uma fila do banco, de fila de uma loteria e tudo mais. E a geração Z, por sua vez, é uma geração silenciosa. Aqui é um grande exemplo. Na nossa época ali, talvez a gente seja da mesma geração, a gente assistia a TV junto à nossa família. Depois do jantar ali, reunir, era aquele momento de social mesmo da família. Hoje, geralmente, cada um pega o seu fone de ouvido, seu celular e cada um vai para o seu canto. Cada um na sua realidade. Então, por isso que a gente diz que essa geração, a Z, é uma geração silenciosa. Você acha que está tendo uma certa resistência, assim, por exemplo, a gente ouve muito, por exemplo, os pais falarem que, porque lá na minha casa
todo mundo tem que comer na mesa, nada de sala, nada de tomar café agora, por exemplo, na frente da televisão. Sim. Né? Na tua avaliação, eu acho interessante cada casa, cada pai ter os seus valores. Isso é algo que todas as gerações precisam aprender e dominar. Valores como o momento do jantar para socialização. Por exemplo, a geração Z, por ela ficar tanto no fone de ouvido, ela tende a não comunicar muito, ou verbalizar muito. E isso é interessante no mercado de trabalho, porque você, de certa forma, vai vender a sua imagem, vai vender a sua carreira. Pois é, e quais são os impactos dessas pessoas no mercado de trabalho? Como é que elas se comportam? Em muitas ocasiões, por exemplo, quando eu trabalhava, na minha época de estagiário, eu gostava de fone de ouvido, ouvir uma música ali relaxante, enquanto eu estava ali trabalhando, fazendo relatório e tudo mais. Quem passava, olhava, poxa, o Bruno não está trabalhando, ele está ouvindo música. Mas, na verdade, aqui a gente já estava trabalhando a nossa inteligência emocional, que eu estava relaxando minha mente para poder produzir melhor. Em muitas ocasiões, a gente precisa também mostrar para o colaborador a importância da inteligência emocional no mercado de trabalho, para que a gente não fique só focado ali no trabalho, mas, de certa forma, na produtividade, que é onde o mercado ele tem procurado mais profissionais que produzem melhor de uma maneira criativa. Agora, em cima disso, Bruno, eu lhe pergunto, o que colocar de fato no currículo? O que a gente pode ver? As empresas, elas ainda estão aceitando o currículo em papel ou é por e-mail? Tem que enviar para o e-mail dos recursos humanos da empresa? Como é que funciona? Existem algumas empresas que sim, ainda recebem pelo envelope ali e tudo mais, o currículo com a foto. Outras empresas já têm um banco de dados via site, você entra no site, já coloca ali em anexo o teu currículo. E algumas empresas elas já estão buscando, por exemplo, entrevistas via Skype. Então, por isso que é interessante nós sabermos lidar com utilizar um vídeo, saber se portar no vídeo, o microfone, se está falando próximo, se não está, ou seja, técnicas, né? A técnica ali, que ela é interessante também. Algumas empresas e alguns RHs, na verdade, eles formam profissionais, por exemplo, aqui em Manaus, para atuar em São Paulo. Um exemplo, a internet ela nos deu essa liberdade geográfica, ela quebrou ali as fronteiras. Então, é interessante também dominar esse aspecto. Algumas escolas já formam alunos para que eles saibam lidar como se portar num vídeo, diante de um vídeo, como gravar, como editar, como cortar ali e tudo mais. Isso é um pré-requisito muito importante no mercado. E são ferramentas que estão ali, né? No celular da pessoa, todo mundo pode ter acesso. Todo mundo pode ter acesso. E aqui a gente até quebra um tabu, assim, o problema não é um celular necessariamente, mas é a direção que o celular está indo. O celular ele tem várias funções. Se eu tenho um olhar educacional sobre o celular, então, de certa forma, eu consigo ter, de certa forma, uma educação corporativa com o meu colaborador, que vai vir entrar no mercado. Então, um grande exemplo, às vezes, é até o Stories ali, né? Quem não posta Stories e tal. E é interessante que o Stories ele é uma ferramenta que você pode educar, que você pode interagir, que você pode mostrar um pouco dos seus valores, que você pode até fazer uma enquetezinha ali para saber, enfim, alguma coisa. E você pode usar isso a seu favor. Por exemplo, para quem está trabalhando com vendas é interessante usar enquetes, balãozinho de pergunta. Ou seja, quando tem uma estratégia dirigida, qualquer ferramenta ela tem a sua utilidade. Aqui é importante você saber como utilizar essas ferramentas. Agora, por exemplo, Bruno, quando se faz uma entrevista de emprego pessoalmente, né? Tem aquele muito, não pode isso, não pode aquilo, a pessoa vai engessada, assim, tem até medo de falar, vai que está cometendo alguma gafe. O que fazer, assim, em situações como essas? Porque tem pessoas muito nervosas, pessoas que talvez tenham medo da comunicação, né? Travam ali na hora, ficam suando frio. Então, assim, como é que é? Você está falando com um cara que era exatamente assim. Minha primeira entrevista de emprego, eu suava, tremia. Mas embora não pareça, eu também sou completamente tímida. As pessoas, não acredito não, mas é de verdade. Exatamente. É natural do ser humano. Quando ele está numa situação de avaliação,
a tendência é a gente ficar realmente um pouco mais tenso e tudo mais. Algumas pessoas mais, outras menos. Aqui a grande técnica é o seguinte, é interessante nós treinarmos em o que eu chamo de zona de segurança, uma zona natural. Um grande exemplo é conversar entre amigos. Como, por exemplo, quando a gente conversa entre amigos, o papo ele vai embora. Vai fluindo. É aquela mesma estado emocional que a gente tem que colocar ali na entrevista de emprego. Eu sei que é super difícil, é um treino. Falar em público é um treino. Então, uma grande dica também é o seguinte, fala um pouco mais sobre as suas habilidades. As empresas elas querem colaboradores que solucionem problemas, que saibam se relacionar entre pessoas, que é o cotidiano de qualquer empresa, qualquer corporação, a gente tem essas problemáticas. Então, é para falar das habilidades de fato, não é para mentir não, né? Total, não tem como mentir porque o recrutador ele sabe, ele vai saber. Um outro exemplo, caso Bruno, me perguntam muito isso, Bruno, eu nunca tive uma experiência profissional, o que eu coloco no currículo? Deixa em branco? Não. Aí você vai colocar, por exemplo, se você já foi representante de turma na escola. Agora, sobre as outras dicas, eu vou precisar que você dê no próximo bloco. Claro. Até porque, para você não sair daqui, que o Band Cidade Primeira Edição volta já já. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. No bloco anterior, estávamos falando sobre o que colocar no currículo e quem responde essa pergunta é o consultor de carreira Bruno Porto. Bruno, explica pra gente então o que colocar. Ok, aqui vamos delimitar em duas partes. A primeira é o primeiro emprego. O que eu coloco, Bruno, já que eu não tenho nenhuma experiência profissional? Você pode colocar suas experiências acadêmicas da escola, tanto do ensino médio, se você já foi representante de turma, que é o cargo de liderança. Né? Pois era, isso que eu ia perguntar, por que colocar? A habilidade de liderança ela é aflorada ali de trabalho e equipe também. Uma outra é gremiação, você já participou de algum grêmio estudantil, de alguma comissão de formatura. A comissão de formatura é interessante porque você também trabalha habilidade financeira. E muitas das vezes a gente não percebe isso. Exatamente. Alguns festivais, Arraial, aquela coisa toda, também o finanças está muito entrelaçado ali. Então, isso é interessante para as empresas, essa habilidade. Agora, você falou num ponto bem importante que eu lembrei agora aqui, sobre saber trabalhar em grupo, em sala de aula. Os alunos têm muito desse negócio, eu posso fazer em trio, posso fazer em dupla, eu posso fazer sozinho. Então, assim, dentro de sala de aula, essas habilidades, elas já estão começando a ser desenvolvidas. Exatamente. Talvez o aluno ele não perceba, mas sim, ela já está sendo trabalhada. Tem algumas pessoas que tendem a ter mais facilidade no trabalho em equipe, outros preferem fazer isoladas ali e tudo mais. Mas o que é interessante é que essas habilidades, elas são sim, elas existem no mercado de trabalho. Em grandes empresas não fazem nada grandioso sozinhas, elas precisam do recurso humano. E a nossa habilidade de lidar com o outro, lidar com o diferente, lidar com a multicultura, enfim, aflora muito nesse aspecto e começa na escola. Exatamente. Vamos para as perguntas dos telespectadores? Olha só, a primeira da Maria Luísa, do bairro Flores. O que fazer se o curso que estou fazendo hoje não será mais tão necessário? Ainda dá tempo de trocar? Que legal, Maria. Gostei da pergunta, é uma pergunta ótima. Aqui é o seguinte, primeira coisa, você tem que avaliar se o teu curso está perto de terminar. Se estiver próximo de terminar, eu não acho interessante você romper. Sabe por quê? Em muitas ocasiões, talvez você tenha identificado que a sua carreira agora, poxa, daqui a pouco não vai ser tão exigida, não vai estar tão em alta. Né? Mas é interessante que você use o que você tem de conhecimento, de competência que você adquiriu daquele curso para uma outra carreira, porventura. Isso a gente usa bastante, tá? Agora, Bruno, explica pra gente assim rapidamente, por exemplo, 5 profissões que hoje existem e que amanhã podem sumir. Podem sumir, que legal. As profissões as profissões técnicas, elas tendem a, de certa forma, se adaptar à era da robótica, por exemplo, da automação. Então, um grande exemplo é de montador, enfim, não necessariamente a gente pode definir qual exatamente, mas aquelas profissões que a gente tende a ter uma substituição pela robótica, elas tendem a sumir mesmo, a desaparecer. E aqui o que é interessante, não é que, ai meu Deus, o robô vai tomar meu lugar, não necessariamente, a gente precisa conviver com essa
com a era da robótica, aprender a conviver, aprender, porque aqui vem um grande detalhe, o ser humano ele tem habilidade emocional, que talvez a robótica não tenha. Ela não tenha consciência, ela é automatizada, ela foi programada para fazer alguma coisa. E o ser humano ele tem esse grande poder, digamos assim, que é o aspecto emocional. Que bacana. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Do Rodrigo Sampaio, do bairro Planalto. Será que com essas profissões do futuro a faculdade será tão importante ou um curso técnico será suficiente? Que legal, Rodrigo. O ensino médio ele está mudando também, né? Tem umas discussões, aí, enfim, depende da questão governamental, mas a ideia é que o ensino médio ele já comece a fomentar um pouco mais o aspecto técnico. Por exemplo, a fomentar assim, olha, eu gosto muito de exatas, então eu vou caminhar um pouco mais para exatas. Biológica, a mesma situação, que hoje a gente não tem, né? A gente tem ali todas as habilidades trabalhando juntas, e aí, poxa, eu não gosto tanto de humanas, eu estou aqui aprendendo e tudo mais. A tendência é que o ensino médio ele também vá se adaptando. Se a faculdade ela é essencial, aqui depende muito de qual carreira você quer consolidar, depende muito do seu grande objetivo. Eu costumo dizer assim, que ter uma faculdade é extremamente importante para que você tenha uma base intelectual, para que você tenha legitimidade para atuar em certas áreas, em certas carreiras. O mercado ele olha bastante para o ensino superior ainda, tá? Então, acredito que vale a pena, sim, fazer um ensino superior. Agora, Bruno, como é que a gente pode usar as redes sociais em nosso favor, né? Assim, diante de tanta informação, como é que a gente pode colocar a nosso favor no sentido de, assim, foto, hoje, por exemplo, o nosso chefe está nas nossas redes sociais, os nossos colegas de trabalho também estão. Então, assim, como é que a gente pode gerir essa situação toda? Que legal, essa é uma ótima pergunta também. A rede social faz parte da gente, é a nossa vitrine, digamos assim. Hoje a gente não pergunta mais qual o seu telefone, qual o seu Instagram, qual o seu Facebook, qual o teu arroba, qual o teu WhatsApp aí, é o nosso cartão de visita. Então, sim, ele deve ser usado de uma maneira coerente, de uma maneira em que a gente entenda que tem ali o líder, que tem um chefe, tem um colaborador. Logicamente, tem momentos como o final de semana que você pode perfeitamente aí usar o teu hobby, colocar alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, ofensa, aquela coisa de... Uma dica que eu sempre dou, caso você perceba que sua mente não está legal, se afasta um pouco dessa, esquece um pouco, depois você volta ali com o teu emocional melhor. Pronto, que legal. A gente conversou com o consultor de carreira, Bruno Porto. Muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade Primeira Edição. As portas estão sempre abertas para a gente falar de todas essas informações. Perfeito, muito obrigado. Para quem quiser saber um pouco mais, @PortoCoaching, que é o nosso Instagram, nosso cartão de visita, Instagram e YouTube. Obrigado. Pronto, muito obrigada. E agora vamos saber das notícias do Brasil e do mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, muito bom dia para você. O Ministério da Educação vai destinar 58% dos recursos desbloqueados para recompor o orçamento das universidades e instituições federais. Os recursos, segundo o MEC, vão cobrir despesas de custeio como gastos com água, energia elétrica, aquisição de materiais de consumo e outras prestações de serviço. E o Brasil vai precisar qualificar 10 milhões e meio de trabalhadores da indústria até 2023 para suprir a demanda de profissionais ligados à tecnologia. A conclusão consta no mapa do trabalho industrial de 2019 a 2023, lançado pelo Senai para orientar a oferta de cursos de instituição nos próximos anos. E instituições financeiras reduziram pela 8ª vez seguida a estimativa para a inflação neste ano. De acordo com a pesquisa do Banco Central ao mercado financeiro, a previsão para a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo passou de 3,44% para 3,43% em 2019. Para 2020, a estimativa caiu de 3,80% para 3,79%. A previsão para os anos seguintes não teve alteração. Kelly Abreu para o Notícias da Redação. Obrigada, Kelly, pelas informações. Calor em Manaus não é novidade, mas para as mulheres o tempo quente representa também a época de tomar mais cuidado.
E para prevenir o surgimento de doenças nas partes íntimas, é preciso tomar cuidado, até mesmo na hora de se vestir. Calor combina com praia, banhos de piscina e roupas frescas. Mas ficar muito tempo com roupa molhada e usar alguns tipos de tecido pode ser prejudicial para a saúde íntima da mulher. Não recomendo de jeito nenhum calcinha de lycra, tá? Esses tecidos sintéticos. Calcinha, o adequado é que seja de algodão, porque o algodão ele absorve mais o suor, ele consegue manter o ambiente mais sequinho, consegue manter uma oxigenação melhor nessa área, então cria um ambiente menos favorável para a infecção vaginal. Na hora de se vestir, fique atenta para o que pode e o que não pode entrar no guarda-roupas. Não usar protetor de calcinha, protetor íntimo, aqueles absorventes fininhos no dia a dia. Lógico que você pode estar usando no finalzinho da menstruação, mas usar como um hábito não é saudável, porque você vai manter ali umidade local e o calor e um ambiente favorável para a proliferação de micro-organismos patogênicos. Durante o verão, as temperaturas em Manaus chegam a atingir 37 graus, com sensações térmicas ainda maiores. Por isso, beber água é o principal conselho para se manter saudável. Se hidratar bem, tomar bastante água para que a sua vagina consiga manter os fluidos, aquela secreção vaginal, né, com uma composição adequada, com pH satisfatório. Então, o consumo hídrico de água é importantíssimo para isso. Então, ter o hábito, ter a higiene de tomar banho, não precisa ser um banho exacerbado com muita frequência, mas pelo menos 2 banhos por dia. Eu diria que o mais importante é a manutenção da sua imunidade. E a imunidade adequada a gente consegue manter com sono de qualidade, alimentação adequada, hidratação, o consumo adequado de água, para que você tenha as suas defesas naturais, né, não só da sua região íntima, mas do seu corpo, em atividade, para que você não tenha ali um problema infeccioso, inflamatório. E agora a gente confere a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens, possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 23 a 32 graus. Em Tefé, amanhã ensolarada com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Guajará, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Boca do Acre, manhã de sol com aumento gradual de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 22 e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus. Veja depois do intervalo, o segundo campeonato de beisebol é realizado aqui em Manaus. O Band Cidade primeira edição volta já já. Band Cidade, primeira edição, de volta para falar que a Secretaria Estadual de Cultura lança seminário de políticas públicas da cultura com a intenção de incentivar secretarias e movimentos artísticos do interior do Amazonas. Representantes de 15 municípios do Amazonas participaram do seminário. Ronald é secretário de Cultura de Humaitá. Ele conta das dificuldades enfrentadas pelos municípios na hora de adquirir verbas para o interior. Hoje você tem que sempre vir com um pratinho na mão tentando captar algum recurso. Se você não tiver influência, uma boa articulação, você não consegue captar recurso. Então, através do edital é melhor, porque aí os municípios, os atores da cultura mais bem preparados, eles vão conseguir acessar. O secretário estadual de Cultura destaca as prioridades do encontro e, para ele, não importa a distância, os incentivos devem chegar onde quer que seja. Nessa ocasião, nós vamos apresentar um pouco do que a gente vem desenvolvendo nos últimos meses e dialogar um pouco sobre o que nós podemos fazer para ampliar essas ações e efetivar algumas atividades que a gente tem como de suma importância para que a gente possa evoluir no que diz respeito ao segmento de cultura do nosso estado. Nos últimos anos, um sentimento de pessimismo pairou entre as classes culturais. E o seminário é uma ótima oportunidade de reaver antigos sonhos e criar novas parcerias. Acho que o ponto crucial é a gente abrir um canal de comunicação contínua para entender quais são as necessidades dos municípios e da capital.
4 times de beisebol disputaram um campeonato aberto neste fim de semana. A disputa reuniu times do Amazonas e também do Pará. Com o jogo rolando, nem parece que estamos em Manaus. O beisebol nasceu nos Estados Unidos, mas ganhou popularidade também no Japão. E no Amazonas, os imigrantes japoneses mantiveram viva a paixão pelo esporte e realizam torneios como o que ocorreu nesse fim de semana. Para a gente que é descendente, sim, nós estamos apaixonados pelo beisebol. O total de times são 4 times. 3 times do Amazonas, no caso Manaus A, Manaus B e Amazonas, e um time do Pará. O campeonato faz parte da celebração dos 90 anos da imigração japonesa. Mas além de comemorar a vinda dos japoneses para a Amazônia, mostra a força dos times amazonenses no beisebol. O Amazonas possui 4 times que participam do torneio aberto. E as disputas realizadas na capital são também um preparatório para competições realizadas em outros estados. E em 2019, o time do Manaus participou de 5 torneios pelo Brasil e ganhou todos. Isso porque o time local ganhou um reforço vindo de outro país. Assim como no Brasil o futebol é o número 1, lá na Venezuela o beisebol é o número 1. Né? É o esporte mais praticado entre os venezuelanos. Então, com a vinda dos venezuelanos aqui, né, creio que 90% dos venezuelanos que estão jogando com a gente hoje aqui, nós já conseguimos locação deles no distrito. Então, a maioria daqui já está trabalhando no distrito. Através do esporte, a gente conseguiu colocação deles dentro das empresas. Né? Primeiramente, agradecido, né, com as pessoas que me receberam e muito feliz por ter encontrado de novo o beisebol. Para esses jogadores que estão aqui, o beisebol é uma paixão maior que o futebol. Incentivar o consumo sustentável nos primeiros anos de vida da criança pode ser a saída para um futuro mais sustentável. A Valentina tem 7 anos e desde os 2 anos de idade já sabe a importância de praticar o consumo sustentável. Para que o mundo seja mais saudável e as pessoas sejam mais felizes. A pequena faz parte de um programa de educação financeira desta escola de Manaus. Aqui os estudantes aprendem as vantagens que o consumo sustentável gera na economia e no dia a dia. Aonde o aluno ele aprende como utilizar o seu tempo, porque utilização de tempo, o que se faz com objetos que a priori não têm uma utilidade imediata, o que eu faço para criar condições no meu ambiente familiar de reserva de dinheiro, quando eu faço economia para uso próprio ou para o estabelecimento do bem comum de quem mais precisa, além de ações de empreendedorismo, fazem com que este aluno crie no decorrer do processo da sua educação básica essa consciência sustentável. O material escolar, o meu lápis, a minha borracha, o meu apontador, em qual momento eu preciso trocar? Eles são estimulados a trocar no momento em que esteja no momento certo para que tenha essa troca, para que solicite, trabalhe junto à família, que eu preciso ter a reposição desse material, porque tudo isso tem um impacto ambiental, além de financeiro, junto ao orçamento familiar. Os especialistas em finanças sabem que a educação financeira, se aplicada na infância, pode mudar a maneira de consumir no futuro. Por isso é importante que as crianças também aprendam a guardar e manter o dinheiro guardado por mais tempo com o objetivo de evitar desperdícios. Um dos grandes desafios dos adultos hoje é porque eles não aprenderam lá atrás sobre isso. Então, quando eles ganham dinheiro, eles acham que precisam aproveitar esse dinheiro até a última gota e compram tudo o que aparece na frente. E aí isso se torna um problema. Então, tem que ensinar para as crianças que tem tempo e tem momento onde elas vão poder comprar e tem horas que não vai ser possível. E ensinar o poder, a vantagem que é começar a guardar dinheiro. Aprender desde cedo a educação financeira e o consumo consciente pode impactar na vida adulta. A ideia é que os princípios ensinados podem tornar o consumo sustentável uma prática diária.
O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp, que é muito importante. O número é o 99205-1478. Eu repito para você, 99205-1478. Para você, um ótimo dia e até amanhã.